a melhoria da qualidade de vida desse paciente. Então, a primeira e a mais, talvez, decisiva das opções que a gente precisa trazer aqui para vocês é exatamente como fazer esse levantamento de informações acerca do paciente. E é só tendo essa visão mais integral mesmo. E o que que significa um olhar integral do ser humano, né? Um olhar integral do ser humano representa para a gente, enquanto profissional da saúde, uma estratégia totalmente diferente do olhar clínico convencional que hoje se aplica ao paciente. Enquanto a gente vê o paciente hoje na clínica convencional ser atendido através da quantidade de sintomas que ele apresenta, no olhar integrativo, nos permite trazer à tona todas as informações que estão no entorno do paciente e que podem refletir no seu estado basal de saúde. O que significa isso? Significa que nós temos que ver o ambiente fisiológico do paciente, claro, como o organismo dele está respondendo, como o seu conjunto de manifestações clínicas estão diretamente relacionados com a performance de cada uma das células dentro do contexto dos tecidos, dos órgãos e dos sistemas. Isso, claro, deve ser observado, mas muitas vezes a gente tem intervenções não fisiológicas que são reflexos também do comportamento social, do comportamento ambiental, do comportamento relacional e das condições às quais o organismo é submetido no seu dia a dia, na sua jornada diária. Então, representar aí o ambiente funcional do paciente dentro de um contexto analítico, anamnésico, é indispensável para que a gente possa transformar esse olhar de um olhar sintomatológico, que é o que hoje é atribuído na clínica convencional, para um olhar integral do ser humano, né? Vendo todas as suas contextualizações biológicas, o terreno biológico, mas, sobretudo, as intervenções que estão no entorno e que modificam a função fisiológica do organismo. Então, é por isso que a gente inicia sempre nesse processo de avaliação da abordagem integrativa com um olhar diferenciado do ser humano. E talvez a primeira e decisiva também lei relacionada à fisiologia significa que nós vamos ter aqui nesse contexto, uma abordagem integral do ser humano, a percepção de que tudo ao nosso redor, tudo que está no entorno funcional do nosso organismo, é capaz de ser percebido pelo nosso sistema nervoso central. Os cinco sentidos que nós temos, eles fundamentalmente estabelecem um mecanismo de comunicação do nosso meio interno com o nosso meio externo. São eles, né, os cinco sentidos que nos integram ao ambiente funcional onde a gente está vivendo. E nesse contexto é muito importante que a gente leve em consideração todos os estímulos que são percebidos pelo nosso sistema nervoso central, né? Porque cada uma das portas de entrada desses sentidos, eles acabam comunicando uma informação ao nosso sistema nervoso central e, a partir daí, regulando os sistemas endócrino-metabólico e os sistemas sistema imune, que reflete, então, dentro do nosso organismo em uma resposta funcional celular. Então, todo estímulo percebido gera uma resposta funcional no nosso organismo. Olha que interessante. Então, quando a gente é submetido a uma condição externa, por exemplo, de confusão, de conflito, de perigo, onde as percepções dessas situações são efetivamente captadas pelos nossos sentidos, tudo isso reflete no sistema nervoso central, que controla as respostas fisiológicas do nosso organismo. E geram, claro, modificações endócrinas, modificações do sistema imune. Lembrando aqui o caso da pandemia, né, como o nosso sistema imune, como o nosso sistema endócrino e como o nosso sistema nervoso central foi afetado por todo esse conjunto de informações que circulava ao nosso redor, como as pessoas foram afetadas diretamente em termos de sua saúde mental mesmo, pelo processo de divulgação da sensação de perigo percebida.
essa sensação de perigo que levou aí a modificações imunológicas, que levou a modificações endócrinas e que modificou, claro, respostas funcionais no organismo. Então, estar num ambiente seguro, estar num ambiente agradável, estar percebendo as condições às quais a gente é exposto, de maneira a que essas informações não perturbem a nossa fisiologia normal, é também uma das condições às quais o nosso profissional integrativo deve levar em consideração no momento em que está analisando seu paciente, porque é a partir dessas condições que a gente vai conseguir compreender também como resgatar as funções fisiológicas do nosso paciente. A partir dessa consciência do ser que é tão importante, né? Hoje a grande maioria das pessoas tem suas vidas guiadas a partir de movimentos que são produzidos lá no seu inconsciente. São comportamentos estereotipados, reflexo de outras programações que são inseridas dentro desse paciente. Então, o que a gente percebe é que a primeira das condições às quais o paciente deve ser alertado é em relação à sua consciência do ser, a consciência do próprio existir. Porque, lembrando aí das programações que são inseridas, né, muitas vezes subliminarmente para o nosso organismo, porque a gente percebe tudo ao nosso redor. E quando a gente é exposto a uma mensagem subliminar, elas também são percebidas. E aí, diferente daquelas mensagens mais diretas que passam pelo nosso consciente, as mensagens subliminares acabam gerando sementes de desejos ou de comportamentos que acabam gerando e assumindo determinadas proporções dentro do nosso organismo. E geram, a partir desses comportamentos, geram ações que geram reflexos no nosso próprio organismo. Então, esse contexto da consciência do ser é uma das principais condições que a gente deve levar o paciente, a ele perceber a noção dos estímulos à volta desse paciente, dos estímulos individuais que cada um recebe e que confirmam a sua existência. Esse é o conceito básico da consciência do ser. Quando a gente tem, então, os pacientes já conscientes das suas próprias captações ou percepções sensoriais, a gente já começa a dar o start para uma mudança da qualidade de vida, uma resposta para a qualidade do processo fisiológico retornar ao mais natural possível. E é essa exatamente a vocação da nossa medicina integrativa. E por isso os protocolos integrativos fitoterápicos, eles acabam ajudando e muito a capacidade de restabelecimento desse padrão fisiológico funcional. E, claro, a partir daí, a gente consegue também melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão no entorno desse paciente, né? Porque a gente não é uma célula única, nem o nosso organismo é composto por uma única célula. Cada tecido é um conjunto de células, cada indivíduo faz parte de um conjunto de influências no entorno dele e que vão acabar refletindo em toda uma sociedade. Imaginemos quantas pessoas a gente se relaciona nos nossos grupos sociais, nas nossas famílias, inicialmente, nossa família pequena, como diz o meu sobrinho, a nossa familhinha pequena, pai, mãe, filhos, e depois a família maior, nosso círculo familiar, o nosso círculo de amigos, o nosso círculo laboral de pessoas que nos influenciam ao longo do trabalho, nosso círculo de comunidade da cidade onde a gente pertence, nosso círculo do estado onde a gente nasceu e está inserido dentro das comunidades estaduais, nossa nação enquanto Brasil, né? Somos todos brasileiros e isso em algum momento reflete também dentro da nossa individualidade. E cada indivíduo tem, claro, a sua responsabilidade por aquilo que cativa, por aquilo que influencia. E aí, a consciência do ser nos traz exatamente essa visão, essa possibilidade de estarmos integrados a um grande grupo universal de pessoas e que faz exatamente essa conversão, essa influência
sobre os parâmetros funcionais. Muito boa noite a todos que estão entrando aí no Instagram, aos nossos colegas que já estão aqui no Zoom, aproveitando também a dinâmica dos slides, a apresentação dos conteúdos. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui. Gratidão por esse momento de partilha. Todos temos o dever, né, de partilhar aquilo que nos é passado, que nos é trazido pela bondade divina. Então, muito obrigado também por estar aqui compartilhando esse momento. Quando a gente fala, então, de ser humano e da consciência do ser, é exatamente esse contexto que nós estamos trazendo para vocês. A gente precisa levar em consideração que o nosso organismo, nosso padrão, nosso corpo fisiológico, né, nosso padrão corporal, tem na sua organização funcional o sistema nervoso central, o sistema endócrino e o sistema imunológico como reguladores da grande maioria dos efeitos relacionados ao nosso comportamento. Comportamento do terreno biológico, do nosso corpo, do nosso organismo mesmo, né? Mas que esse corpo físico, ele tem influências diretas sobre, refletindo as condições que são apresentadas no ambiente familiar, no ambiente laboral e no ambiente dos grupos sociais aos quais a gente pertence. Então, dentro dessa inter-relação com o ambiente biológico, fisiológico do nosso organismo, esses ambientes não materiais acabam nos transformando ou mudando a característica de resposta do nosso organismo. Além disso, nós temos ainda, fazendo parte dessa tríade, os ambientes microbiológicos. Olha que interessante, somos aquilo que as nossas bactérias, fungos, vírus nos permitem ser em termos biológicos. Hoje nós somos mais DNAs não humanos do que DNA humano. Só para a gente ter ideia, em termos de microbiota intestinal, a gente tem muito mais tipos e número de bactérias do que células no nosso organismo. Então, isso faz de nós um grande repositário de colônias bacterianas, né? E que tem a correlação entre esses micro-organismos com a geração e regulação fisiológica do nosso corpo muito diretamente influenciados por quais bactérias e por quais e quantas bactérias estão presentes dentro das nossas unidades funcionais, todas aquelas que são expostas ao ambiente externo. Intestino. Ah, professor, mas intestino é intracorpóreo, é dentro do nosso corpo. Mas se olharmos bem, o intestino faz parte de um tubo digestivo. O tubo digestivo que começa na cavidade bucal e termina na cavidade anal. Tudo é a mesma sequência funcional, com diferenças funcionais, celulares, claro, mas tudo é a mesma interrelação. Então, vamos ter aí cavidade bucal, cavidade nasal, cavidade respiratória, as mucosas, a parte do estômago, esôfago, estômago, intestino, intestino delgado, intestino grosso, todos eles são recobertos por um conjunto de células que são células mucoides, que revestem internamente esses órgãos e que são colonizadas por grande número de bactérias. E essas bactérias acabam também interferindo na sua relação com as nossas células para produzir aí elementos que são responsivos a essa presença dessas bactérias. Então é muito interessante porque quando nós temos esse mecanismo de interação, se nós tivermos alterações nas bactérias, a gente também muda essa regulação fisiológica que temos com o nosso intestino, com a nossa mucosa da cavidade oral, com a nossa mucosa da cavidade nasal, e a partir daí a gente começa a ter modificações da funcionalidade desses órgãos, órgãos digestivos, órgãos respiratórios, órgãos da gustação, do paladar, e tudo isso reflete em respostas fisiológicas. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês dentro desse contexto, que nós somos parte de um grande ecossistema, um ecossistema social, um ecossistema microbiológico e um ecossistema de células que compõem o nosso organismo. E que todos esses ecossistemas em conjunto formam o que a gente é e resultam então em sintomas, doenças
e ou a saúde plena, que é o que a gente traz com os protocolos integrativos. Regulando, então, tudo isso, nós temos as nossas percepções do sistema nervoso central, que organizam a intensidade pela qual essas respostas fisiológicas são produzidas. Então, se nós temos uma percepção de estímulos estressores, e aí a gente tem na sociedade hoje, né, cada vez mais frequentemente, essa apresentação de estímulos que são estressoras. Seja os boletos que chegam no final do mês, seja aquela relação tóxica, seja aquele conflito laboral, seja aquela situação apresentada através das mídias sociais, televisão, aqueles jornais que ao final do programa sai sangue, né, de tantas notícias assim ruins e que levam o medo à percepção do nosso organismo. E é muito interessante porque o nosso cérebro, através dessas portas de entrada às quais a gente é submetido, visão, audição, tato, gustação, olfato, todas essas informações que chegam, o nosso cérebro não distingue muito bem o que é real e o que é imaginário, ou o que é fictício, o que é presente e o que é longínquo. Então, se a gente assiste uma, uma notícia de um terremoto em Portugal e que tem pessoas passando mal e que tem, então, destruição, para o nosso cérebro, essa aquisição de informações acaba gerando processamentos neuronais que são idênticos àqueles se nós estivéssemos presentes nesse ambiente de perigo. Então, o perigo percebido é idêntico, seja ele real ou imaginário. E o que acontece quando a gente tem uma situação de perigo? O nosso hipotálamo, que recebe todos esses estímulos, acaba disparando mecanismos regulatórios endócrinos, e a partir dessa regulação endócrina, a gente libera cortisol, a partir da regulação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, e esse cortisol vai mobilizar a energia dos nossos estoques de reservas funcionais para que haja energia para responder a essa situação de estresse ou de perigo. Então, olha que interessante, percebendo uma notícia, recebendo uma notícia estressora, nós regulamos o nosso processo de energia para aumentar o consumo dela e garantir que o nosso organismo seja preservado. A ideia é sempre a preservação do ambiente funcional, preservação do nosso contexto energético do organismo. E aí, o que que acontece nesse caso? O sistema hipotalâmico, ativado por essas respostas de percepção estressora, levam informação também para o sistema autonômico simpático. E aí a gente tem o disparo simpático, aumenta a força de contração, aumenta a velocidade com que se respira, o fluxo respiratório faz broncodilatação, faz contração dos músculos, então a gente fica tenso, né? Fica agitado, fica nervoso, fica com um conjunto de respostas que são características a essa percepção do estresse. Seja ele real ou imaginário, seja ele muito intenso ou pouco intenso, o fato é que sempre vai ter uma resposta fisiológica de consumo energético. E tem gente que vive exposto a essa sequência, né, de elementos durante toda uma vida inteira, né? Vai trabalhar, chega em casa, vai para o jogo de futebol, vai assistir televisão, vai para o TikTok, vai para o Instagram, e tudo isso traz esse conjunto de informações que muitas vezes são, então, absorvidos pelo não útil, pelo nosso organismo, respondendo com um custo energético muito grande. E a gente começa a ter, então, necessidades de reposição funcionais dessas peças bioquímicas, né? Essas peças que são consumidas durante o processo funcional de gasto energético. E aí a gente tem, então, a reposição necessária de alimentos com nutrientes. Esses nutrientes são quebrados pelo processo digestivo em unidades nutricionais. Essas unidades nutricionais, elas vão ser, então, disponibilizadas através da absorção intestinal. E nessa absorção intestinal, o que a gente percebe é que são necessários elementos
de absorção para garantir esse processo funcional de nutrição, né? Se a gente tem interferência, então, no processo do intestino delgado, onde a gente absorve a grande maioria dos nossos nutrientes, se esse processo não tiver adequado, se tiver um processo inflamatório, por exemplo, associado a esse quadro, a gente vai reduzir o processo de absorção de nutrientes. Se diminuímos a absorção de aminoácidos, não conseguimos fazer proteínas para os músculos, não conseguimos fazer neurotransmissores peptídicos para o nosso organismo. Se não tivermos tirosina, não vai fazer noradrenalina nem dopamina. Se não tivermos triptofano absorvido através do nosso intestino, não vamos produzir serotonina nem melatonina. Então, a absorção é muito mais importante do que o próprio consumo dos nutrientes que a gente consome na alimentação diária. A absorção garante um processo de reposição das nossas peças bioquímicas. Isso acontece para a glicose, isso acontece para as nossas vitaminas, para os nossos oligoelementos. Então, tudo isso vai influenciar diretamente como o nosso sistema biológico vai responder à presença desses estímulos percebidos no nosso organismo. E aí é importante a gente salientar que cada um dos elementos que são absorvidos são empregados no nosso corpo para a reposição de determinados conjuntos de organelas nas nossas células, incluindo os lipídios que são incluídos na membrana celular, a glicose que usa para fazer energia para o nosso organismo através da captação nas mitocôndrias, que converte então glicose e oxigênio em ATP. ATP é a nossa moeda energética, é o nosso combustível celular. Então, sem esse mecanismo, a gente não consegue efetivamente garantir a funcionalidade das células, porque toda célula, para responder ao seu desempenho fisiológico ideal, precisa de energia. Então, a gente precisa, por exemplo, de ATP para fazer contração muscular, precisa de ATP para liberar neurotransmissores, a gente precisa de ATP para fazer a secreção de enzimas, e isso tudo demanda a produção e captação de glicose, e a glicose junto com o oxigênio para gerar nas mitocôndrias o ATP necessário para a funcionalidade celular. Então, cada uma dos nossos nutrientes tem um papel fundamental no processo funcional. E quando a gente trabalha, então, dentro de um contexto mais integral, o tratamento integral precisa também ter esse olhar. A partir, então, do nosso corpo, que é fundamentalmente organizado a partir desses constituintes que a gente repõe a cada dia através da alimentação, através da absorção dos componentes nutricionais, associados ao nosso conjunto mental, que é onde a gente capta todas essas informações do ambiente externo e do ambiente interno também. E associado à mente, ao corpo, nós temos também um espírito que nos une com o imaterial, com o energético, com o que nos construiu, que rege todas as ordens energéticas universais. Então, se a gente tiver esse equilíbrio entre espírito, mente e corpo como reflexo de todo esse conjunto de energias que são abordados dentro do contexto, a gente consegue estabelecer um padrão funcional ideal para o nosso organismo, sabendo sempre que o nosso organismo é capaz de estabelecer mecanismos dinâmicos de resposta a partir de mecanismos aos quais ele é exposto. São condições fisiológicas. Apareceu uma situação nova para a nossa célula, ela responde imediatamente. Apareceu uma situação muito diferente daquela fisiológica, a gente se adapta, as nossas células conseguem se adaptar. No entanto, tem momentos em que a adaptação não é mais possível, e aí o que acontece? Dano celular, patológico, alterações fisiológicas no funcionamento da célula. E nesse contexto, a gente gera, então, sempre que há uma destruição celular, mediador inflamatório, inflamação. Sempre que há inflamação, aumenta o consumo de oxigênio para dar conta desse processo inflamatório, e o que gera, então, como consequência, oxidação. Então, o que a gente vai perceber, de fato, é que
modelos de degeneração, de destruição celular, associadas a uma perda da capacidade adaptativa do organismo, geram inflamação e oxidação, e que isso pode levar a um prejuízo daquele conjunto de células associadas a um sistema funcional. E aí geram, então, sintomas associados à perda dessa característica funcional. E, obviamente, conhecendo isso, a medicina integrativa e os processos associados ao tratamento, a geração de protocolos terapêuticos, deve sempre levar em consideração esse contexto do tratamento. O tratamento que é sintomático, sim, porque corrige determinadas funções que são percebidas mais imediatamente, mas também sistemáticos, processos de tratamento sistêmicos que abordam, então, a origem, a causa funcional. O paciente está com inflamação, por que ele está com inflamação? Qual é o processo gerador daquele mecanismo inflamatório? O paciente está com uma degeneração, está com diabetes, pressão alta, obesidade. Qual é o mecanismo que originou todas essas consequências clínicas? E aí, a partir dessa percepção, integrar então um tratamento específico para trabalhar na essência, na origem do processo fisiopatológico. E, obviamente, a gente precisa também ter um tratamento que aborde as condições geradoras daquela condição gênese para o processo de alteração funcional. Um comportamento, uma alimentação, uma exposição a agentes tóxicos, uma condição ambiental desfavorável dentro desse contexto. Muito interessante agora, né, alterações respiratórias que as crianças, sobretudo, mas também os adultos, sofreram pela poluição que chegou, né, das queimadas que estavam acontecendo aí no Pantanal e na Amazônia. O quanto de alterações respiratórias as pessoas começaram a apresentar. Claro, alterações ambientais geram modificações funcionais no nosso organismo, aos quais ele não consegue se adaptar, gerando mediadores inflamatórios, oxidação e, claro, sintomas associados a esse prejuízo funcional. Então, a nossa abordagem precisa ser muito mais integral quando nós estamos falando de protocolos integrativos, e por isso a ideia, né, de trazer aqui o contexto da geração de protocolos terapêuticos, fitoterápicos e integrativos, para que vocês possam também compreender essa dinâmica de atuação. E a anamnese é o principal carro-chefe da medicina integrativa, da saúde integrativa. E por que saúde integrativa, né? Porque não compete agora mais só a classe médica e atuar como um gestor dessa informação. Hoje, profissionais da saúde bem formados, bem trabalhados, bem treinados nesse conhecimento e na aquisição de informações permite que a gente tenha tomadas de decisões muito boas em relação ao contexto da geração desses protocolos. A ideia é exatamente que a gente possa estabelecer padrões de avaliação que contemplem de maneira integral as alterações que são percebidas pelo profissional da saúde junto ao seu paciente. E aí a gente consegue avaliar os sistemas de uma maneira geral e também estabelecer a partir daí os protocolos terapêuticos integrativos. Precisamos ter também em consideração um conjunto, uma abordagem mais fisiológica em termos das aquisições e das relações dos sintomas apresentados pelos pacientes com seus marcadores bioquímicos que são apresentados por esses pacientes durante esse transtorno funcional. Então, por exemplo, paciente com depressão, fadiga mental, falta de energia, ansiedade, insônia, quais serão as causas ou quais elementos podem estar envolvidos nesse conjunto de manifestações, de alterações funcionais, nesse sistema nervoso central que está gerando esses sintomas associados à depressão, ansiedade, insônia, fadiga? Pensem, se a depressão, por exemplo, tem um, um viés diretamente relacionado com um prejuízo na produção e liberação de noradrenalina e serotonina, quais os mecanismos que estão diretamente ligados a esse processo de prejuízo funcional? Pode ser desde lá do intestino, onde a absorção de triptofano e tirosina não está acontecendo de maneira adequada,
Pode ser até os níveis de vitamina D que não estão adequados, porque a vitamina D aumenta a expressão de hidroxilases da triptofano e da tirosina hidroxilase, que são as enzimas que fazem esses neurotransmissores, que produzem esses neurotransmissores. Pode ser um mecanismo de oxidação dos receptores de noradrenalina e serotonina. Então, nesse contexto, se nós não tivermos a visão integrativa, a capacidade analítica de avaliarmos também esses contextos nutricionais, seguramente o tratamento sintomático não vai resolver, porque não basta simplesmente entrar com antidepressivo pela vida inteira do paciente, se nós não trabalharmos o contexto da produção desses neurotransmissores e dos mecanismos fisiopatológicos associados a esse conjunto de sintomas, né? Então, já tratei, por exemplo, um paciente que tinha depressão, não responsiva aos antidepressivos convencionais, tentou tudo, assim, sertralina, fluoxetina, paroxetina, as desvenlafaxinas, venlafaxina, nada funcionava. E aí entramos no processo de análise desse paciente e sabe o que melhorou nesse paciente? Fundamentalmente, reposição de vitamina D. O paciente tinha 17 de nanogramas por decilitro de vitamina D, que era muito baixo, é um parâmetro extremamente baixo. Nesse contexto, ele não produzia a enzima que faz a conversão de triptofano e tirosina em serotonina e noradrenalina e dopamina. Então, só a reposição de vitamina D já foi suficiente para restabelecer o padrão funcional desse paciente. Então, veja, a gente precisa ter um olhar diferenciado exatamente para garantir que o paciente receba o melhor protocolo terapêutico nesse contexto. E aí a gente tem que analisar também esses parâmetros bioquímicos dentro de uma visão de pessoa saudável. São comparar os valores adquiridos, obtidos com a análise bioquímica no paciente, a padrões sustentáveis de saúde plena, não aquele valor referencial do laboratório, porque aquilo representa, na verdade, uma dimensão estatística para o teste aplicado numa, num conjunto de pacientes avaliados, mas que de modo algum representa a melhor faixa de presença do marcador bioquímico para aquele paciente relacionado à sua saúde. Então, precisamos avaliar, sim, de uma maneira ideal, não só os sintomas apresentados pelo paciente, as condições às quais esse paciente é submetido, em termos laboral, social, relacional, ambiental, mas também analisar os parâmetros bioquímicos de acordo com os padrões de pessoas saudáveis, comparando-os com faixas de avaliação que sejam mais adequadas para esse paciente. Tudo isso acontece de maneira, então, a uma visão integrada do nosso paciente. E aí a gente precisa, depois dessa avaliação, modular o ambiente celular. O que é modular o ambiente celular? Significa dizer que a gente vai precisar, então, repor determinadas condições que as nossas células, para que elas próprias possam restabelecer os seus padrões de funcionalidade adequados, né? O que significa restaurar um padrão nutricional celular funcional para as nossas células? Significa levar até elas os elementos necessários para que haja uma funcionalidade. E isso significa, então, que nós vamos ter alimentos que necessitam de uma digestão adequada para gerar unidades nutricionais que possam ser absorvidos de maneira adequada ao nível intestinal. Precisamos melhorar a respiração, o transporte de gasoso no ambiente alveolar pulmonar para que haja oxigênio, para que haja também absorção intestinal dos nossos nutrientes. Levar tudo isso às nossas células. Sabe o que é muito interessante? Quando a gente tem uma célula e tem um conjunto de vasos sanguíneos que cercam essa célula e que os nutrientes chegam através desses vasos sanguíneos. Só que para que eles saiam de dentro do vaso e cheguem dentro das células, precisa passar por um espaço que a gente chama um espaço pericelular. E esse espaço
pericelular, esse tecido, esse líquido pericelular, ele é repleto de entidades é, bioquímicas, sejam eles proteínas, oligoelementos, sódio, potássio, cálcio, cloreto, elementos de nutrição funcional que estão ao redor, que são aqueles que passam através do leito vascular e se direcionam através desse leito intersticial para dentro da célula. E pode ter também, ao redor dessas células, radicais livres, metais pesados, mediadores inflamatórios, toxinas bacterianas, toxinas biológicas que se acumulam nesse tecido e geram um impedimento funcional para a nutrição celular. E aí, se a célula não recebe oxigênio, não recebe nutriente, dificilmente ela vai responder de maneira adequada. O músculo não vai conseguir trabalhar com toda a energia funcional que ele tem para gerar força muscular. Um neurônio não vai conseguir transportar os seus neurotransmissores, liberar através da exocitose os seus neurotransmissores para que haja comunicação entre os neurônios. Então, precisamos, nesse momento, limpar esse ambiente intersticial e depois garantir que haja um contexto de absorção para essas células, a fim de que ela consiga usar os aminoácidos para fazer suas próprias proteínas, usar a glicose para produzir energia, usar os componentes lipídicos para garantir um processo de construção de novas membranas celulares, de segundos mensageiros, enfim, que ela aproveite esses componentes para repor a sua fisiologia normal. E essa é talvez a grande sacada da medicina integrativa, da saúde integrativa como um todo, é trazer aí a possibilidade de desintoxicar, desinflamar, desoxidar e dessensibilizar as respostas que são autoimunes. Com isso, a gente consegue melhorar todo o contexto funcional do nosso ambiente celular. Veja a quantidade de elementos químicos que tem ao redor das células em termos de oligoelementos: sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, bicarbonato, fosfato, glicose, aminoácidos e muitas proteínas funcionais que definem a estrutura do tecido. Tudo isso são bloqueios funcionais que podem eventualmente impedir aí a nutrição adequada das células. Imagine agora se a célula está num entorno cheio de radicais livres, mediadores inflamatórios, é, radicais que impedem aí a passagem dos nutrientes e do oxigênio. A célula fica faminta, a célula fica sem capacidade de resposta funcional. Limpar, reordenar e aumentar ou melhorar a capacidade nutricional das células, garantindo que esse fluxo extracelular possa chegar de maneira mais adequada ao ambiente do nosso organismo. Eliminando, então, radicais livres, metais pesados, eliminando mediadores inflamatórios, restos bacterianos, proteínas oxidadas, tudo isso que são lixos bioquímicos que se acumulam no entorno da célula. E sabe qual é a melhor estratégia para a gente poder limpar esse ambiente intersticial? Sistema linfático. O sistema linfático é ele quem faz esse processamento dessas toxinas, eliminando-as através da via linfática, todas e renovando esse ambiente pericelular, através desse sistema de eliminação linfática. Então, é muito importante, é um sistema que efetivamente tem sido negligenciado em termos de sua importância funcional, mas que nos garante, nos permite, assim, uma reorganização funcional dos tecidos para que eles possam ser muito mais funcionais. E, claro, trabalhar também com opções naturais. A gente sabe que radicais livres, mediadores inflamatórios sendo produzidos de maneira persistente no organismo, levam a um envelhecimento, ao conjunto de senescências celulares geradas a partir desse acúmulo de toxinas e de mediadores inflamatórios no ambiente funcional pericelular. E é isso que leva, na grande maioria das vezes, à ocorrência de enfermidades de doenças crônicas,
Doenças crônicas essas que se acumulam e geram ainda mais prejuízo funcional no organismo, né? Então, quadros de envelhecimento precoce ou envelhecimento cronológico diferente do envelhecimento cronológico, do envelhecimento biológico, em que a biologia está muito mais prejudicada do que cronologicamente deveria estar, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter. E para fazer isso, então, a gente começa a entrar agora nos protocolos integrativos a partir da nossa próxima aula, que é amanhã, nesse mesmo horário. A gente começa a entender aqui como esse mecanismo pode ser controlado, né? Fazendo o mecanismo de desintoxicação através do uso de plantas medicinais que limpam ou que fazem o efeito de sequestro dos radicais livres, ou plantas que melhoram a capacidade de expressão das nossas enzimas antioxidantes naturais, superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase, limpadores ou detoxificadores de metais pesados, limpando então esse ambiente pericelular, impedindo que esses metais pesados possam gerar algum tipo de efeito deletério sobre as nossas células. Para isso a gente usa então quelantes dessas, e a gente tem plantinhas sensacionais para esse processo. Mediadores inflamatórios, limpar esses mediadores inflamatórios, desinflamar o organismo. Anti-inflamatórios naturais, fantástico, a gente tem muitas, muitas plantas e a gente vai trabalhar algumas delas aqui para que vocês possam conhecer como se constrói um protocolo integrativo fitoterápico, incluindo aí as ações anti-inflamatórias. Restos bacterianos, que são sensibilizantes imunologicamente para o nosso sistema de defesa. Então, dessensibilizar com imunomoduladores, plantas com função imunomodulatórias. Olha que legal isso. Plantas com ação anti-imunomoduladora são plantas capazes de regular a resposta funcional do nosso sistema imune contra o nosso próprio organismo, né? Gerando essas doenças autoimunes. E sabe que a gente tem visto muitas respostas autoimunes cada vez mais frequentes em jovens, jovens com alimentação alterada, com quadros de desbiose, com quadros frequentes de prejuízos alimentares. E sabe por quê? Acompanhem conosco no nosso próximo episódio, que a gente vai falar de plantas imunomoduladoras também. Então, vamos explicar tudo lá na nossa próxima aula, amanhã às 19 horas, aqui nesse mesmo canal. E aí a gente vai estar, então, introduzindo também isso. Diana, muito obrigado pelas considerações, Diana, da nosso Instagram aí, compartilhando a sua opinião. Importante a gente também trabalhar aqui com as proteínas oxidadas, proteínas essas que são a estrutura, que mantém a estrutura funcional das células dentro de um tecido. São elas que, como um esqueleto, mantêm a funcionalidade dessas células agregadas num determinado tecido. E é por isso, efetivamente, que a gente precisa também controlar através dos nossos sistemas de eliminação dessas proteínas, garantindo um efeito que a gente chama de efeito senolítico, de eliminar proteínas que são senescentes, proteínas que induzem um processo de envelhecimento celular. É muito importante a gente regular também isso através de um mecanismo que é dependente da ativação dos nossos macrófagos. Macrófagos, e a gente vai trabalhar muito com essa abordagem de imunomodulação na nossa próxima aula, e que vamos então explicar para vocês alguns protocolos de ativação desses macrófagos para garantir esse efeito senolítico nas células. Para isso a gente faz nos protocolos, sempre gera suplementos nutricionais integrativos, que podem ser então aplicados a esse conjunto da geração dos protocolos. Não é medicamento, é um suplemento que garante um efeito biológico, por isso a gente fala de suplemento nutricional integrativo, porque ele de fato faz um efeito nutracêutico, né? Ele tem um efeito de garantia de uma performance terapêutica associada a esse conjunto de elementos. E a gente sempre vai construir protocolos integrativos que incluam plantas medicinais,
claro, para restabelecer o padrão fisiológico, a gente tem muitas plantas que são com atividades biológicas multifuncionais. Astragalos, por exemplo, é um adaptógeno extremamente interessante. Ele ativa o eixo de resposta em hipotálamo e hipófise adrenal, regula a liberação de cortisol, garantindo mais energia para o indivíduo, garantindo uma melhor performance de resposta energética do corpo para cada um dos pacientes, ao mesmo tempo que ele tem um efeito imunorregulador, um efeito de melhoria da atividade desses macrófagos que a gente mencionou. Então, ele melhora a performance de reconhecimento microbiológico dos elementos que são patogênicos para o nosso corpo. Olha que legal uma planta com esse poder. E a gente pode associar ainda a essas plantas, astragalos, por exemplo, boswellia, camellia sinensis, cúrcuma longa, arpagophytum procumbens, Lipidium meyeni, panax, ginseng, fáfia, Punica granatum, Salix alba, tabebuia e uma série de outras plantas, associá-las dentro de um contexto de construção terapêutica com vitaminas que podem ser essenciais para o processo bioquímico de funcionamento da célula. As vitaminas hidrossolúveis, as lipossolúveis A, D, E e K, as hidrossolúveis, as do complexo B e as vitaminas, a vitamina C, que são solúveis em água, repor os nutrientes, repor as vitaminas, trabalhar com os oligoelementos como fontes específicas de melhoria das respostas bioquímicas funcionais, boro, cobre, cromo, ferro, iodo, magnésio nas suas várias formas, né, de apresentação, molibdênio, selênio, zinco, são elementos essenciais para as respostas bioquímicas do nosso organismo. A gente não pode esquecer deles, então, no momento em que está levando essa saúde integral aos nossos pacientes. E os cofatores bioquímicos, né? Muitos deles já caíram aí na moda, né? A gente tem carnitina, creatina, mas também coenzima Q10, NADH, PQQ, ubiquinol, que podem melhorar a performance das nossas formulações em relação às ações terapêuticas nos nossos pacientes. Então, construir protocolos integrativos é exatamente com essa finalidade de integrar no nosso universo terapêutico todos os elementos necessários para a construção desse processo. E aí, o que suplementar, né? Plantas medicinais, vitaminas e cofatores, oligoelementos. Esses são protocolos que vão ser gerados, então, a partir da nossa próxima aula, para que vocês possam ter uma noção exata de como construir isso de maneira mais específica, com uma performance terapêutica já adequada às avaliações que são feitas para os nossos pacientes, sobre os nossos pacientes, né? Essa semana está sendo, então, apresentada como patrocínio exclusivo aqui do nosso curso de fitoterapia clínica integrativa. É um curso que tem a duração, então, de 18 meses, com um curso de formação voltado para os profissionais da saúde, de uma maneira geral. Nesse curso, nós trabalhamos toda a parte de anamnese, a construção, então, de avaliação dos pacientes, a geração de protocolos terapêuticos e aos desfechos clínicos esperados para esses protocolos, sempre organizando através da construção de um roteiro que tenham as plantas adequadas para um processo por sistemas. Plantas para o sistema cardiovascular, para o sistema respiratório, para o sistema digestório, plantas mais adequadas para cada um dos sistemas, músculo esquelético, geniturinário, sistema nervoso central, as plantas úteis em doenças degenerativas, como câncer, inflamações crônicas, tudo isso agregado, então, a esse conjunto de casos clínicos. A gente sempre traz casos clínicos específicos, vão ser, então, 18 casos clínicos específicos trabalhados com vocês dentro do processo de formação nesse curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC. Então, é uma oportunidade interessante. A gente tem a abertura da nossa 10ª turma, é uma turma muito especial que a gente quer agora formar aqui com os nossos alunos
dentro dessa décima turma como um referencial de qualidade para gerar mais saúde integrativa para toda a população. A gente tem hoje as inscrições abertas, o curso inicia em setembro, no último final de semana de setembro, então a gente tem um tempinho ainda para fazer essa inscrição. Dentro do site fito.medicallex.com.br vai estar disponível na nossa bio aqui do Instagram, e quem está recebendo aqui acompanhando pela nossa sala Zoom tem à disposição o link também de apoio. Essa, essa turma, como eu disse, então, ela vai trabalhar diretamente num contexto um pouco diferenciado em que a gente traz as aulas teóricas gravadas, as aulas da discussão de casos clínicos e o tira dúvidas no momento em separado, ao vivo, online, direto com os professores, para que a gente possa ter essa relação de estudou, tira dúvida, define isso através de um caso clínico, uma situação clínica prática em que a gente sempre traz essa abordagem inicial e faz com que vocês tenham a condição de estabelecer padrões de referência para os tratamentos com seus próprios pacientes, né? Uma correlação muito interessante desse contexto. E a partir daqui, então, a gente tem cada uma das aulas definidas para os sistemas funcionais do nosso organismo. E a gente tem ainda, ao final desse curso, um módulo específico de prática clínica integrativa, em que é um atendimento básico de um paciente, exatamente com a mentoria do nosso grupo, para acompanhar o desempenho funcional dos nossos alunos. Na nossa próxima aula, então, a gente trabalha basicamente na aula de amanhã, né? Suplementos mitocondriais, anti-inflamatórios e imunomodulatórios. Uma aula show em que a gente vai ver quais as consequências do processo de regulação mitocondrial e atividade biológica anti-inflamatória. Depois, na parte 3, a síndrome metabólica, muito frequente também nos pacientes que a gente tem atendido aqui no consultório. Tem trabalhado muito a questão da hepatoproteção, do controle glicêmico, da obesidade, dos contextos de alterações funcionais metabólicas geradas aqui na síndrome metabólica e que comprometem demasiado assim a qualidade de vida dos pacientes, sobretudo a saúde cardiovascular, a saúde endócrina e a saúde articular, que está relacionada também a esse ganho de peso. Então, parte 3, a nossa terceira aula, síndrome metabólica e suas consequências. E a gente vai trazer também, dentro dessa mesma aula, a regulação hormonal, as principais regulações, né, do sistema endócrino, como climatério, como andropausa e menopausa, quais as alternativas de protocolos terapêuticos relacionados a essas patologias. Então vai ser uma aula também super legal. Espero contar com vocês. A nossa aula de amanhã começa sempre às 19 horas pelo canal do Instagram, por aqui, e também pelo nosso canal da Sala Zoom. Quem quiser aproveitar para aparecer também pela Sala Zoom, a gente tem ali o QR Code, basta apontar a câmera do celular e fazer aí o acesso, que é livre, que é grátis, para que vocês possam estar participando conosco nessa aula de amanhã. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que estão aqui comigo. E é sempre um prazer aqui. Gerson, na nossa live aí do Instagram, te ouvir nesse assunto é sempre uma satisfação. Obrigado, Gerson, pela presença, pela parceria de sempre. Um grande abraço, então, para todos vocês que estão presentes na sala Zoom, todos vocês que estão presentes aqui na nossa live do Instagram. Forte abraço e nos vemos na aula de amanhã. Forte abraço e até lá, então.